Bom dia, graça e paz, sejam todos com vocês. A paz preciosa que Jesus Cristo comprou para você e para mim lá na cruz do Calvário. E você precisa de paz? Você que me ouve, você que tem a Jesus como Senhor, você já a tem habitando dentro de você. Porque a paz chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele, o príncipe da paz, está em você. Fez de mim, fez de você a sua habitação, mora em você. Não se esqueça disso, amém? Hoje vamos fazer um resumo do Salmos 94, maravilhoso salmo, que nos ensina muitas verdades, coisas que nós vivenciamos no nosso dia a dia, que o povo de Deus vivenciou lá no passado. Em nome de Jesus, amém? Esses salmos têm 23 versículos. E eu quero compartilhar com você dessa palavra. Nós vamos ver o que o salmista aqui escreveu nesse salmo. Ele é um salmo, irmãos, de uma queixa do salmista, de uma aparente, situação de deserção do Senhor, como se o Senhor os tivesse abandonados. Quantas vezes você se sente assim, abandonado? Quantas vezes, em algumas circunstâncias que você vivencia do seu dia a dia, o salmista não era nada diferente de nós, e muito menos você e eu e nós, agora nos nossos tempos atuais, em todos os segmentos das nossas vidas, diferente do salmista. Só que também, além do salmista aparentemente achar que o Senhor os havia desertado, abandonado, ele também, ao mesmo tempo, ele expressa nesse salmo a sua confiança em Deus, que Deus retornaria a eles, protegendo-os de toda a destruição dos seus inimigos. É bem isso que está expresso nesses salmos. E aqui ele vai relatando assim, olha, ele fala sobre o Senhor Deus e fala sobre os seus inimigos. Até o versículo 23, o salmista, ele pede a Deus a punição dos seus inimigos. Ele questiona a Deus, ele diz assim, olha, do verso 1 até o verso 3, eu quero ler só o versículo 1, que você vai entender todo o princípio dessa palavra. Ele fala assim, ó Senhor Deus vingador, intervém, levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos os que eles merecem. E ele fala assim, até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios exultarão? Aí ele continua dizendo assim, irmãos, ele demonstra aqui a sua impaciência, aqui ele demonstra a sua insistência a Deus, a impaciência dele. Ele fala assim, olha, até quando os ímpios exultarão? Aí ele insiste em dizer a Deus, no versículo 2 que eu acabei de ler aqui para vocês, até quando ele fala, né? Levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos os que eles merecem. E ele, né? Então, na sua insistência, ele, ele pede a Deus que Deus seja levantado, exaltado. Ele fala, exalta-te, ó juiz da terra. Dá aos soberbos o que eles merecem. Então, o salmista, amados, ele recapitula aqui todas as perversões, né, dos ímpios. Ele fala assim das suas ações ímpias. Aí ele começa a falar, ele fala assim, olha, eles proferem impiedades, eles oprimem e machucam os amados de Deus, o povo de Deus, eles matam as viúvas, os estrangeiros e os órfãos, eles toleram a injustiça, né? Eles se levantam contra a vida do justo, eles condenam pessoas inocentes, né? Derramam sangue inocentes. Ele fala das atitudes dos ímpios, ele diz assim, eles pensam totalmente que Deus não os vê, não ouve e não os pune do mal que eles praticam. Aí ele fala assim para Deus, o Senhor Deus, né? Ele crê que o Senhor Deus fará justiça. Mesmo muito, no começo ele dizendo que parece aos olhos dele que Deus os abandonou. Aí ele fala assim, de Deus agora e dos seus amigos, dos amigos de Deus. Ele fala que Deus, ele disciplina aqueles que são amigos dele. Ele disciplina em amor. Ele concede alívio
em momentos de problemas. Ele conhece todos os nossos pensamentos, é isso que o salmista fala aqui. Ele fala que Deus nunca abandona os seus. Ele fala assim, o Senhor não respeita seu povo, né? Ele fala, ó Senhor, eles não respeitam o seu povo. Mas que os justos, é uma observação que o salmista faz aqui, o justo será recompensado. Ele crê que Deus nunca os abandona. Eu creio também que Deus nunca nos abandona, e você pode ter essa fé e essa confiança no teu coração, que Deus impede você e a mim de falhar, como o salmista fala aqui. O Senhor os sustenta e provê uma fortaleza onde eles podem se esconder. Isso é o que o salmista fala a respeito de Deus, que ele os impede de falhar. Amados, você e eu temos esta promessa também, de que Deus está conosco. E ele fala ao salmista aqui que Deus ele provê um meio, uma fortaleza, onde vocês e eu podemos nos esconder. O salmista fala no Salmos 91 que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele fala isso, nós nos escondemos em Deus, sob as asas protetoras do Senhor. E aqui o salmista também, ele faz com que o consolo de Deus, ele fala do consolo de Deus, que Deus concede consolo, esperança, coragem, fé, alegria, amor. Então, amados, em nome de Jesus, fique com esse salmo, estude esse salmo, e você vai ver o comportamento do salmista a respeito da palavra de Deus aqui. Então, você vai ver no verso 12, 13, 14, 15, que Deus está dizendo, né, através desse salmo, para você e para mim, a mesma coisa que disse lá atrás, para aquele povo que estava sendo oprimido pelos seus inimigos. De repente, você pode estar atravessando uma situação de opressão na sociedade, no trabalho, na família, em algumas áreas da sua vida. O que Deus está dizendo aqui, para você e para mim, é que Ele trata com cada um de nós, que Ele nos disciplina por amor, por algum motivo. Ele quer que eu e você cheguemos a um ponto, irmãos, de que nós podemos nos manter calmos, em paz, no dia da nossa adversidade. Então, nós vamos ver aqui a fidelidade de Deus, a justiça de Deus, tanto para com os seus filhos, quanto com atitudes a respeito dos ímpios, daqueles que oprimem o povo. Então, nós podemos ter certeza absoluta, pelo poder da palavra de Deus, que se eu e você estivermos sendo, amados, obedientes a Deus, a sua palavra, a sua vontade, se eu e você estivermos sendo guiados pelo seu Espírito Santo, que já está conosco, nós vamos até poder passar por situações, mas nós não vamos temer que os nossos inimigos prevaleçam contra nós, porque o próprio Senhor, Ele é o nosso general de guerra, Ele vai lutar as nossas guerras, as nossas batalhas, Ele vai lutar por nós. Então, se eu e você queremos ajuda de Deus, a resposta, eu quero te dizer aqui, dentro desse próprio Salmos, nós já temos. Agora, eu e você precisamos estar na presença de Deus, receber a ajuda de Deus pela fé, mesmo que você e eu possamos não estar vendo um caminho na situação. Mas Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra. Então, se você não estiver assim na presença de Deus, nem Deus vai poder nos ajudar. Né? Não é verdade? Então, eu estimulo, eu incentivo a você que me ouve e que está lendo, estudando a palavra de Deus comigo, que você decida-se a querer verdadeiramente, sinceramente, o socorro de Deus. E eu tenho certeza, eu tenho experimentado isso no meu dia a dia, que Ele vai correr em seu auxílio. Ele vai se mover poderosamente em seu favor, em nosso favor, amém? Então, quando a ansiedade quiser te dominar o seu íntimo, o teu consolo está em Deus. Deus vai trazer consolo, Deus vai trazer alívio à sua alma, em nome de Jesus, e você vai agradecer a Deus e se colocar na presença de Deus. Eu vou ler o versículo 14 para finalizar. Ele diz assim aqui, o salmista: o Senhor não desamparará o seu povo, jamais.
abandonará a sua herança. Nós somos a herança bendita do Senhor aqui na terra, amém? Que o Senhor te abençoe. Leia esse salmo, medite em cada versículo, leia-o em espírito de oração. Não esqueça de entrar no canal, de dar um joinha e de compartilhar. Amém? Deus abençoe.